Sejam muito bem-vindos a mais um Saúde Desperta comigo, Guta Maranhão. Hoje vamos falar sobre sistema de desenho humano com Meris Oliveira. Gente, o que é isso? Eu estou assim, eufórica para saber o que é isso, porque é algo novo, inovador. E a Meris é uma pessoa assim super mega especial que vai trazer esse conhecimento para vocês terem uma ideia do que é o desenho humano. Mas antes de chamá-la, lembrar vocês curtirem o canal, se inscreverem, compartilhar essa informação. Vocês que vão ouvir esse podcast, esse bate-papo maravilhoso, vão poder entender um pouco mais sobre isso e passar adiante, né? Porque o que eu falo para vocês, quanto mais despertos no mundo, o mundo melhor teremos para todos. E esse é o propósito de passar informação e conhecimento para todo mundo. E o que sentir no seu coração, que você perceber que seja muito bacana para você ou para outra pessoa, você manda adiante também, participa dessa energia. E falando em energia, de conexão, falar dos meus livros, o Manual da Conexão Planetária e o Manual da Conexão Planetária Kids. Nesse livro aqui, você tem todo o basamento científico da união da saúde, ciência e espiritualidade para a sua vida. Então, uma mini aula de física quântica, uma mini aula sobre cosmologia, cinturão de fótons, essa mudança toda energética que está acontecendo no planeta, mudança de frequência, dou uma aulinha sobre frequência, sobre escala de Hawkins, e aí eu entro também com toda a parte do nosso dia a dia, né? O aterramento, a respiração consciente, a meditação, a gratidão, a doação, a água, tantas coisas que a gente pode utilizar no nosso organismo, no nosso dia a dia, de maneira gratuita, simples, fácil, prática, em pouquíssimo tempo. Você faz um resetzinho super bacana para o seu corpo, para a sua energia, para você estar com mais vida aqui, né? A gente vem nesse planeta e faz, cara, o que a gente menos é ser humano. A gente se coloca nessa posição aqui de experiência humana e a gente nem vive o que é um ser humano direito, né? É tanta informação, coisas que a gente não tem contato com a natureza. A gente precisa entender que isso é científico, isso é biológico, isso é químico, isso é físico, né? As plantas, né? Os aromas também trazem tanta informação, tanta cura, tanta ajuda, e a gente esquece tudo isso. E nesse livro tem todas essas informações para vocês, com embasamento científico, biológico, químico, físico, para você trazer para o seu dia a dia. E o infantil não tem embasamento científico, mas tem o passo a passo, as práticas. É um livro muito fofinho, bem didático para as crianças. Olha, tem aqui as interações, atividades também que as crianças vão interagir e utilizar essas ferramentas no final do livro para eles brincarem um pouquinho. E essa é a ideia, né? Fazer as práticas diárias serem uma rotina saudável, tranquila, e que aquilo ali vá tornar um ser humano mais conectado com ele próprio, conectado com a Terra, conectado com o seu corpo, conectado com a vida que a gente vive aqui nesse planeta. E os livros estão na Amazon, ou também você pode pedir pelo meu Insta, o Guta Mentora Planetária, entrar em contato comigo, que aí eu passo as informações para vocês, ou direto na Amazon, você coloca Guta Maranhão, vão estar os 2 livros lá. Opa, vou cabeça abaixo. Para vocês comprarem no mundo todo. Vai ser um prazer passar para vocês esse conhecimento, essa alegria e essa conexão de corpo, mente e alma. Por falar em corpo, estou com a pessoa certa aqui, né, gente, para falar de corpo. Seja muito bem-vinda, Meris. Um prazer enorme ter você aqui. Olá, é uma honra estar aqui com você, Guta, porque você é uma educadora, né? Pelo teu trabalho, teus livros, eu estava aqui pensando, nossa, se eu fosse criança hoje eu ia amar, né? Receber aquele teu livro para poder compreender essa natureza que, na verdade, a gente nunca aprendeu na escola, né? Não aprende. É uma honra Né? estar aqui com você. Ai, honra é minha, muito obrigada, Meris. Eu fico pensando, as crianças, menino, bota sandália, vai pegar bicho de pé, bota não sei o quê. Cara, deixa a criança com o pé na terra, depois faz a desparasitação no menino, sabe? Deixa ele contar. O sol faz mal. Que faz mal? O sol aumenta a vitamina D, aumenta a captação de cálcio, aumenta a imunidade, é tão maravilhoso para tanta coisa. A gente tem que tomar um solzinho todo dia. Não, tem que sair. É tanta coisa que é colocada na nossa cabeça contra a natureza do ser humano, em contato com o planeta Terra, que a gente não pode. Aí eu fiz manual do adulto, depois eu fiz manual da criança, que é mais fácilzinho, né? Que criança não tem tanta informação contra, então acho que ele
vai se introduzir na vida com hábitos mais saudáveis para ele próprio, que eu acho engraçado, as pessoas fazem, quando eu falo do nome do livro, Manual da Conexão Planetária, as pessoas fazem, nossa, os planetas, que legal. Eu digo, não, é planeta Terra. É planeta Terra, onde você vive. E essa conexão planeta Terra é uma conexão com você mesmo. É a sua conexão com o planeta, no caso. Com o planeta, não é viagem, é aqui agora, é você, com você, e com a Terra que você vive, ponto. Então as pessoas, aí todo mundo toma um susto, porque pensa que é viagem louca. Não, não é viagem louca. É racionalidade, ser humano, corpo, terra, conexão real, né? Para que estamos aqui, né? O mínimo que a gente tem que fazer, o basicão do basicão. Aí as pessoas dão conta que, cara, eu digo, é simples assim. E a gente esquece desse simples. Ai, mas estou super feliz. Esse assunto é um assunto que eu também não sei, e estou aprendendo há pouquíssimo tempo, né? Soube há pouquíssimo tempo, então eu disse, Meris, por favor, vem aqui para o programa para eu te apresentar para as pessoas, eu também conhecer mais sobre o seu trabalho. Já marquei o mês, já está agendado o meu desenho humano, já tive um spoiler de algumas coisas, né, que a Meris viu para mim. Eu estou bem contente, bem animada para fazer o meu e querendo saber o que você puder falar para a gente sobre esse trabalho maravilhoso que você tem. Mas antes, me fala de você. Conta a sua história, como é que você chegou nesse sistema de desenho humano, nesse estudo incrível, que você daqui a pouco vai falar para a gente. Mas antes, fala um pouquinho de você, como é que você chegou nesse momento aí. Grata por perguntar. E já que a gente está falando de conexão planetária, né? Eu vou falar quando eu cheguei no planeta. Vou começar por aqui. Eu cheguei no planeta numa bela segunda-feira, dia 3 de dezembro de 1962, de madrugada, na cidade de Passo Fundo, Planalto Alto do Rio Grande do Sul. Tudo isso, né, tem a ver com todo mundo. Onde nós nascemos é aonde nós, naquele momento que nascemos, recebemos, né, uma impressão do tempo atômico daquele momento, né, que vai corresponder à nossa configuração da nossa personalidade. A nossa personalidade é aquilo que a gente tem acesso consciente em nós mesmos, né, é o que a nossa mente pensa, né, que somos, e é o pensamento em si, digamos assim, né? Mas o desenho humano, né, ele também considera 88 graus anterior ao nosso nascimento, o que estava acontecendo atomicamente naquele momento, né? E principalmente o movimento de uma partícula subatômica chamada neutrino, né? Então, de acordo com o desenho humano, nós temos uma relação direta com esses neutrinos, que são as partículas subatômicas segundas em maior abundância no planeta. Primeiro a gente tem os fótons em maior abundância, e depois neutrinos. Só porque muito tempo, né, por muito tempo, a comunidade científica, né, ela não tinha noção que o neutrino carregava uma parte, nem que fosse ínfima, de massa atômica. O neutrino era considerado aquela partícula fantasma, né? Quer dizer, imagina, a segunda partícula subatômica em maior abundância, é o que mais tem. Não vai ter nada a ver com a gente? Claro que tem. Com licença, né? Vamos começar a respirar isso aqui. Entretanto, obviamente, o ser humano ele vai evoluindo mentalmente através da percepção e as coisas acontecem. Em 1997, no Japão, houve eles estavam reproduzindo, os cientistas, né, um grupo de cientistas estavam reproduzindo o Big Bang para estudar o movimento atômico daquele momento da explosão. Então, eles estavam preparados com máquinas para medir frequência e tudo, e houve um pequeno acidente que teve uma fuga de neutrinos, que a máquina pegou e registrou uma parte ínfima de massa. Ali, a comunidade científica, descobriram algo naquele momento, cientificamente, não, neutrinos carregam uma parte ínfima de massa. Neutrinos viajam a uma velocidade um pouco menor da luz e carregam informação atômica, né, que, de acordo com o desenho humano, então, tem toda uma responsabilidade, né, nessa programação de consciência humana para a vida.
Da mesma forma que a gente, vamos supor, né, tem o corpo humano, as veias, as artérias, o sangue correndo, que é a vida, quando a gente está vivo, né, toda a constituição atômica à nossa volta, tanto, né, nosso corpo como, né, o universo inteiro, ele também tem as suas frequências latentes, né, de vida, nos seus elementos, nas suas propriedades, né? Então, a gente não pode ignorar isso. Só que a gente nunca aprendeu na escola que a gente tem, então, uma relação, né, entre aspas, né, eu uso a palavra atômica, né, entre nós e entre a conexão planetária, o universo, né? Então, o desenho humano, ele começa levando em consideração o momento que você nasce, o momento atômico dos neutrinos, e o momento a 3 meses anterior, 88 graus, né? Mas esse outro movimento de 3 meses anterior, ele representa, né, a nossa configuração do nosso corpo. E nós somos a síntese disso, então. Como o próprio Ha-Uru-Hu, criador desse sistema, um senhor canadense chamado Alan Krakauer, que foi meu professor por 6 anos, né, e que também foi a pessoa que maior parte eu fiz do meu próprio processo de análises e tudo, né, de desenho humano, né, ele foi a pessoa que foi o primeiro aluno e o primeiro professor desse sistema. Né? Então, ele sempre dizia assim, porque ele trouxe uma estrutura linguística para tudo isso. Né? Porque se você vai trazer algo inédito para a tua vida, para você se educar sobre você, e você continuar usando a mesma linguagem homogeneizada, que a sua mente está morrendo de medo de muitas, né, ali, vulnerabilidades internas suas, que faz você pensar isso e aquilo de você, não tem como você ter uma visão inédita de você. Então, o desenho humano é uma linguagem estruturada, né, pelo Ha-Uru-Hu, pelo Alan Krakauer, né, e hoje em dia existe aí, tem um site internacional responsável por todo o conteúdo básico deles, tem a escola internacional responsável pela qualidade do ensino, as nacionais pelo mundo todo também, né, mas eu estava lá, né, não, mas antes de eu ir para essa parte de mim, eu vou terminar essa explicação da questão do corpo gráfico do desenho humano, que é a personalidade e o corpo, né? O design. Então, o Ha dizia que nós somos seres binários. Nós temos acesso a 50% de nós mesmos, que é a personalidade, que é o que está configurado naquela coluna em preto no desenho que sai do lado direito, né? E nós não viemos para ter acesso consciente a um outro 50% do nosso ser, que representa o corpo. Porque a gente não precisa, a mente não precisa dizer para o coração, bate, 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 senão você vai morrer. Né? A mente não precisa, imagina, né? Então tu imagina que a nossa mente acredita que está fazendo alguma coisa. Então, começa por aí. É uma humildade interna que nos primeiros passos de autoconhecimento com o desenho humano pode chegar, né, ou chega sempre, né, obviamente de forma incômoda. A pessoa não quer, ela como assim? Ah, não sei, não entendi. Não é para a cabeça, meu bem. É para você perceber. E quando perceber, respira aquilo ali. Por mais que a gente seja desenhado mentalmente para pensar, auto-reflexão, aquilo ali, sobre você, você respira. Porque a mente sozinha, né, ela é muito, né, é muito estreito para você mesmo conhecer, então, o seu propósito, dentro de uma cabeça que diz isso e aquilo. Então, tudo isso faz parte, né, do autoconhecimento com o desenho humano, né? E quando o desenho humano chegou na minha vida, eu tinha mais ou menos uns 41 para 42 anos, ali, uma coisa assim. E eu entrei na experiência, né, para fazer o meu desenho, porque eu sempre fui uma buscadora, né, de autoconhecimento, o meu próprio, né? Eu sempre fazia os meus
revoluções solar, fazia também muito processo de autoconhecimento com florais, com técnicas. Eu moro em Florianópolis, né? Então aqui, basicamente, você tem muitas opções, né, de autoconhecimento, parece que é uma ilhazinha, né, que acontece. Eu caí aqui de paraquedas, não escolhi, né, assim com a minha cabeça, eu acabei parando aqui, é uma outra história, mas, assim, eu tive acesso a muito material, assim, para autoconhecimento aqui, com pessoas seríssimas que fazem trabalhos sérios até hoje, né. Um dos trabalhos que eu faço até hoje com os florais da deusa, da Claire Barbiero, o método da Claire Barbiero, me ajudou muito nessa questão mais, assim, né, de lidar com o descondicionamento celular a nível atômico mesmo, né, porque os florais, eles têm essa frequência, né, de trabalhar, né, no todo, porque o todo, olha que incrível, agora começando a ser um pouco de desenho, o todo, né, significa o nosso corpo, né, então a nossa mente, o nosso corpo, mas existe uma aura, existe assim, ó, quando você abre os braços, bota mais um braço, 2 metros à sua volta, que você também tem ali uma frequência, né? Então, quando a gente está andando, né, na rua, 2 metros à nossa frente já está o nosso mecanismo, a nossa engenharia está lá. No caso, a nossa mente está achando, pensando em alguma coisa, achando que está no controle, ela não está nem percebendo o que está acontecendo ali. Então, o desenho humano original certificado, ele é uma educação, né? Eu vou tirar isso aqui. É uma educação com um sistema de informações inéditas para a gente trazer para o dia a dia e começar a testar, né? Então, assim, tem um momento na vida para a pessoa viver isso. Ela, né, vai estar mais aberta ali ou não, num momento de transformação, ou às vezes chega a hora, porque a gente vive em ciclos, né? A gente, de acordo com o desenho humano, a gente tem um ciclo específico aos 30, aos 40, aos 50, que é exigido de nós um olhar, um desenvolvimento na vida, através de alguma coisa que acontece, né? E existe uma educação sempre, né, que é uma formação contínua, para lá nos 50, 50 e poucos, você assumir a sua maestria, porque precisa tempo, né? O desenho humano é um sistema uraniano, significa que nós já estamos nascendo há muitos anos, há mais de 3 séculos, né, com potencial de vida no mínimo de 84 anos. Então, imagina que tá, lá nos meus 41, 42, eu estou aqui na Universidade Federal Santa Catarina, fazendo um mestrado de linguística, apaixonada, porque, né, eu sempre me questionei, né, a questão linguística, né, de comunicação, por que a pessoa usa essa palavra, não usa outra? Ou por que a gente pergunta uma coisa, a pessoa responde outra? Quer dizer, assim, a linguística é incrível. Se você, né, olhar para a linguística semântica, né, e toda essa, o estudo de como a gente se comunica, é muito apaixonante também, né? Então, eu estava lá, apaixonada, pesquisando, né? Inclusive, a minha especialidade da minha pesquisa na Federal era sobre a educação visual. Porque nas escolas a gente aprende gramática, falar, mas a gente não aprende a interpretar um filme, assim, imagens, e isso sempre me chamou muita atenção. Então, a minha pesquisa na UFSC, na época, era sobre, tudo em inglês, né, porque o departamento de inglês, de letras, era sobre visual illiteracy, que significa, né, o analfabetismo visual. Então, eu estava lá, mergulhada, amando e dando aula de inglês, no auge ali, né, e aí o meu, né, digamos assim, destino dentro daquilo ali que eu acreditava, que eu pensava, não, daqui a pouco eu faço um concurso, vou ser concursada, você acabou mestranda, doutoranda de linguística, etc. Estava resolvido na minha cabeça. Mas eu não sabia de nada. Que, de repente, uma quarta-feira, dia 5 de setembro de 1900,
aliás, de 2005, né? Eu fui para eu fazia uma terapia, assim, com um terapeuta especializado em várias áreas, né? O nome dele é Sandesh Ferrari, aqui de Florianópolis. E toda quarta eu ia lá, eu já estava indo há uns 2, 3 anos, que era uma educação de autoconhecimento minha, assim, né? E ele aplicava técnicas diferentes. Eu fiz regressão, né? Terapia de regressão, os florais. Eu ia toda quarta-feira, das 10 ao meio-dia, e a gente fazia exercícios e astrologia, coisa assim, né? Porque era a minha terapia, entendeu? Era onde, né? E daí eu ia para a universidade, pesquisadora, linguista, whatever, né? Aquela coisa toda. E aquilo ali eu achava que era a minha vida, e achava que eu estava decidindo tudo, etc e tal. Aí, no dia 5 de setembro de 2005, eu acordo, chego lá para fazer a terapia, era uma quarta-feira, e ele me faz uma pergunta. Eu olhei para ele, respondi, falei assim, da onde tu tirou essa pergunta? Olha só como não é planejado, tá? Porque ele já conhecia o desenho humano há um tempão, só que ele não sabia, não era qualificado, ele não usava na terapia dele. Ele foi a segunda ou terceira pessoa que fez análise de desenho humano no Brasil, quando a Eliane Kish chegou, em 1997, da Espanha, e começou a fazer análise de desenho humano, porque ela foi a primeira analista, a Eliane Kish, que até hoje trabalha, ela está lá, o contato dela no nosso site, até hoje ela trabalha com desenho humano. Ela fez a análise dele, ele começou o processo dele, mas, né, apesar de ele ser uma pessoa, né, que fazia todo esse trabalho, ele não estava usando, né? Mas aquele dia aconteceu, né? Então, sem nem eu e sem nem ele, entende? A coisa isso é desenho humano. Né? E é o que a gente não está mais acostumado. A nossa cabeça, se ela não souber o que vai fazer, se vai ter o dinheiro, que não sei o quê, que perepepê, estamos em desespero. Né? E é isso que o desenho humano é para educar. Não, a gente não precisa mais ser isso, isso aí já passou. A gente vai construir o cérebro agora, a gente tem cérebro, a gente tem consciência emocional em desenvolvimento, a gente tem consciência intuitiva, a gente não está mais aqui para resolver as questões. Né? Mas estava lá eu acreditando em tudo isso, não sei, mas assim, ó, por dentro de mim, uma frustração do cão, porque eu pensava assim, eu já estava dando aula também no extracurricular, e as pessoas na universidade, elas precisavam muito do inglês rapidamente para fazer um teste, para poder ir para um mestrado no exterior. Então, elas queriam que você colocasse uma pílula na boca delas, elas saíssem blá, 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 entendendo inglês. Não é assim. Né? Então, eu estava muito, assim, desapontada e triste, né, por estar dentro de um ambiente, assim, onde, né, que as pessoas não estavam vendo, nem o próprio ensino da língua. Eu morei 10 anos na Inglaterra, quer dizer, além da língua, eu tenho experiência da cultura, de morar, casei com inglês, me separei, tudo. Então, era realmente, assim, bastante experiência que eu tinha ali para colocar para quem queria aprender inglês de verdade, não só porque queria fazer um concurso ou porque queria ir passar para um mestrado. Eu mesmo, como profissional, eu estava bem, assim, meio frustrada. Né? Eu me sentia... Né? As pessoas só pensam no imediatismo, só quer resolver aquilo, mas não tem profundidade para quase nada. Mas é o que a gente conhece, né, Guta? A gente não sabe outra coisa, né? Então a gente está ali, respirando, acordando, fazendo o que a cabeça diz, né? É o que a gente conhecia até antes do desenho humano, então o desenho humano ele nos traz uma educação que faz um 360 nisso aí, né? A minha história pode ilustrar um pouco disso, né? Então eu estava lá, achando que era aquilo ali, mas completamente frustrada. Eu acordava de manhã, pegava meu carro para ir para a UFSC, cheia do gás da energia, porque hoje em dia eu sei que eu, né, sou de acordo com o desenho humano, uma geradora, né, de identificação, assim, é o último passo antes da consciência. Tenho o meu corpo atômico, eu levo foco, levo entendimento, né? Tem toda uma questão que eu venho há 20 anos, obviamente, descondicionando também todo o meu processo mental, né? Então, eu estava fazendo aquilo lá, mas eu não sabia que eu achava que eu estava indo, né? Menina, não tem assim, ó, porque o desenho humano, ele chega onde tem que chegar, na hora que tem que chegar, para a pessoa que tem que chegar. Porque o desenho humano é a ciência da diferenciação.
Não é a ciência da generalização. Né? Generalização, e que não estou dizendo que é errado, que é ruim, que é bom. Vamos, né, também levar esse parênteses aqui. Né? É só o desenho humano, muito o que é dito é para ver. É só para ver. E respirar aquilo ali. Não botar já dentro de uma caixinha, porque senão está dentro da caixinha, junto com a coisa. Né? Bom, voltando lá, eu acordo dia 5 de setembro de 2005, vou para a minha terapia 10 da manhã, chego lá, o Sandesh me faz essa pergunta, eu respondi, mas aí eu olhei para ele e perguntei, da onde que você tirou isso? Como é que você me pergunta isso? Daí ele falou, só um pouquinho. Saiu da sala, foi noutra sala, né, no espaço dele, e trouxe o desenho dele. E me mostrou, quando ele botou o desenho dele na minha mão, que eu, né, ele botou na minha mão assim, eu segurei, eu olhei para aqueles 900, porque aqui, fez assim, ó, uma coisa em mim. Eu não sei o quê, não tem explicação, mas me deu uma coisa assim, elétrica, sei lá. Aí ele falou, daí ele me apresentou, sabe, isso que é desenho humano, não sei o quê, né? Como eu falava inglês, né, especialista em linguística, eu cheguei em casa, entrei na... E daí comecei a pesquisar, e aí começou, aí fiz meu próprio desenho. Até tem um parênteses, uma piadinha aqui. Fiz o meu desenho. Aí olhei, a minha cabeça é colorida, né? Então, assim, ó, tem uma forma de pensar. Aí fiz do meu marido. E o meu marido branca. Daí eu falei, olha, a ciência confia, não tem nada na... Ali, eu tô literalmente contando a piada, porque foi uma piada. E, assim, é a natureza dele. E a gente atrai o oposto. Meu Deus, se eu atrair alguém que tem a cabeça definida, tava os dois mortos, porque, né, assim, a gente, o embate hoje em dia que eu entendo, né, do desenho em si, né, a gente veio realmente para atrair o oposto, né? A grande piada de tudo isso é que hoje em dia eu vejo ele amplificando a minha própria lógica, né? Porque às vezes ele entra na minha aula e quer entender, e eu fico irritada, porque eu não estou afim de falar alguma coisa. E daí eu vejo na hora, não, ele está amplificando, né, o meu canal da lógica, é ele que quer 3 vezes mais entender do que eu, então, né, mas assim, é uma visão que eu tenho, né, nem ele, basicamente, né, não nasceu até para saber que eu tenho essa visão, entendeu? Então, e é só para ver como funciona, para eu não me enganar, entende? Porque senão dali já nasce uma discussão, já dá um desentendimento. Né? E é isso que acontece em todas as casas, só muda de endereço. Né? Então, o momento que você começa a conhecer o seu desenho, como é que você funciona, e você constata, porque você precisa constatar. Né? O desenho humano, o Rafa falava, não acredite na informação, não acredite em mim, no que eu estou dizendo, né? Vá lá, você comprove você mesmo. Né? Muita gente achava, quando ele falava isso, que ele estava querendo, talvez, convencer a pessoa ou alguma coisa, mas não, isso é o pilar do desenho humano. Não há desenho humano sem comprovar, porque é isso que o desenho humano veio educar. Tirar a gente de dentro dessa caixinha sobre nós mesmos. Entende? A mente maravilhosa, de acordo... Olha que lindo. Eu acho isso lindo. Não sei se vai achar, ou o pessoal que vai escutar. Mas eu, assim, na minha poesia, eu acho lindo imaginar a evolução humana. Imagina o primata, não falava, não pensava, mas ele tinha uma responsabilidade com o imperativo genético. Né? Se a mulher ficava no cio, o primata ia lá, né? Elas se aproximavam, havia ali a fecundação, nascia outra criança, mas não havia um debate mental sobre isso, porque não havia mente lá no primata, entendeu? Aí a gente, de acordo com o desenho humano, e quando o desenho humano coloca algumas informações inéditas em datas, nós estamos falando de movimentos planetários, tá? Que fixam esses acontecimentos. Então, de acordo com o desenho humano, 90 mil anos antes de 1781, começou a nascer as gerações que vieram a desenvolver o cérebro humano que a gente tem hoje. Então, o ponto de partida foi a caída da laringe. Né? O desenho humano fala que até 90 mil anos antes de 1781, o ser humano nascia com a laringe embutida no cérebro. Por isso que não conseguia nem falar. Porque
a mutação genética na consciência global, de como a gente vai evoluindo, né, ela acontece no corpo. Né? Acontece no corpo. Então, a caída da laringe, the drop of the larynx, que fala em inglês, é um momento que marca esse nascimento, né, de geração, pós-geração, que começa a desenvolver o cérebro. 90 mil anos antes de 1781. Se você pegar essas ciências ancestrais, tipo, né, no caso, as que fazem parte da síntese do desenho humano, né, astrologia, sistema de chakras, de 7 centros, né, sistema da Kabbalah, né, e o Xing, se você pegar, elas são ciências ancestrais que, pela pesquisa que eu fiz, né, hoje em dia a humanidade calcula que tem aí, por exemplo, o Xing, uns 5 mil anos, 6 mil anos de astrologia. Quer dizer, é tudo relacionado a um tempo do final de quando a gente estava desenvolvendo a cabeça, o cérebro, de acordo com o desenho humano, não é? Porque se terminou em 1781, o cérebro está pronto, de acordo com o desenho humano, desde 1781 a gente já está nascendo, agora com uma outra, né, potencial, que é de alinhar com a matéria, com as pessoas, com a experiência, com a vida, né, de acordo o ser de 9 centros, não mais de 7. O de 7, maravilha, foi para desenvolver o cérebro. A hora que ficou pronto, né, tanto que, por exemplo, né, vamos supor que eu não sei, eu não tenho a data referência do tempo ancestral da astrologia, mas vamos supor que a astrologia existe há 10 mil anos no planeta, vamos supor, né? Eu não tenho a data exata, mas... Né? Então, 10 mil anos atrás, que o cérebro já estava quase pronto, né? Porque são 90 mil anos, né? Já estava quase pronto, o homem olhou para cima e percebeu um padrão. Astrologia. Porque o homem primata, ele vivia no planeta, ele olhava para cima, mas não percebia. Não tinha o aparato para isso. Entende? Então, é isso que o desenho humano está falando. Ele está falando de potencial humano. E a gente fica lá dentro da caixinha, isso e aquilo, isso e aquilo. Né? Então, por exemplo, uma das dificuldades que eu tenho nas minhas análises, porque né, eu coloco para a pessoa como é que ela funciona. Né? Não gosta de uma parte, quer mudar a outra, daí eu falo, não, mas você é perfeita, você nasceu... Né? Porque a pessoa, aos poucos, ela vai perceber que aquilo ali realmente é onde ela vai encontrar a satisfação, o sucesso interno, ou sei lá, o brilho dela, né? De uma forma que ela não conhece, não foi educada e vai precisar de tempo para ser educada, né, linguisticamente, para poder olhar para aquilo ali. E não vai ter desenho humano em uma análise só. Né? Então, por exemplo, se eu apresento para a pessoa o desenho dela e a pessoa veio para ocupar um lugar onde ela faz o balanceamento de qual é a melhor, né, qual é a pressa correta para as pessoas em volta dela naquele momento, que é o centro lá que fica em branco. No nosso desenho, aqueles 9 centros, tem partes coloridas e partes em branco. Nas partes em branco, a gente veio para receber o outro e para se tornar mestre naquela área. Então, a pessoa que tem o centro da raiz, que é o último centro aqui, ó, aqui embaixo, ó, esse centro aqui, em branco no seu desenho, é um ser humano que não veio para ter uma forma de ter pressa para fazer as coisas de forma consistente, mas veio para ser o local aonde aqueles que têm colorido, quando encontra aquela pessoa, entra na aura ali, e ali acontece um balanceamento, que nem tu leva o carro para balancear os pneus, né? E aí ali faz uma sintonia, um balanceamento para aquela pessoa, ela poder perceber qual é a pressa correta para mim agora. E isso acontece sem você falar, sem o outro falar. E eu estou falando só de um centro aqui. Nós temos 9 centros, canais, portas, circuitos, correntes de consciência, né? Esse desenho aqui, né, esses 9 centros, né, tem uma relação biológica, né, desse momento evolutivo, aonde, né, a mente está pronta há mais de 3 séculos e nós já estamos num potencial
né, de viver alinhado com o ser holístico por completo. E estamos ainda evoluindo, sim, porque não tem fim, e agora, há 2.500 anos, estamos nascendo, né, para um desenvolvimento da consciência emocional. Eu não estou falando de inteligência emocional. Eu estou falando consciência emocional do corpo, da pessoa, para ela. Porque a linguagem, né? Até parece uma piada que eu venho da linguística e trabalho com desenho humano, mas não é. Não é uma piada. A linguística engana muito. Porque o nosso cérebro, ele pega uma palavra, ele dá um sentido e ali ficou. Pelo que ele entendeu. E vai ser o que ele entendeu, né? É que nem aquele exercício que tem, né? Bota 10 pessoas de olho fechado, descrever um elefante, né? Uma pega na tromba, outra pega no rabo. Os cegos e o elefante, né? A vida é assim. A vida é assim o tempo todo. Tempo todo. Se você, né, olhar para a natureza humana, todos somos diferenciados e ocupamos um lugar de frequência. É uma frequência que traz, por exemplo, como eu falei, o negócio ali do centro da raiz. Então, o desenho humano é uma sublinguagem atômica que nós estamos o tempo todo conversando entre nós. Ela muda, porque a gente, quando entra uma pessoa na nossa aura, né, no nosso metro quadrado, né, se mistura aqueles dois corpos atômicos ali e cria-se um outro corpo atômico daquele encontro, que é o desenho da conectividade entre desenhos, que a gente chama também. Basicamente, o desenho humano é um sistema de informações inéditas que surge no planeta, né, em 1987, para trazer uma educação, né, para a nossa mente começar a constatar no sentido, né, que para ver, para podermos fazer esse momento de mutação da consciência emocional, né, com alguma visão. Porque a consciência emocional é o seguinte: todos nós temos, nesse nosso corpo atômico, um lugar aonde, biologicamente, nós ficamos sempre alerta, né, sobre quem chega perto do nosso corpo. Né? Então, esse centro chama-se o centro do plexo solar, no desenho humano, e ele, então, funciona através de nos dar uma sensação de nervosismo. Né? Então, às vezes a gente está nervoso porque vai ver fulano, está nervoso porque não sei o quê. Né? É o funcionamento disso aí. Aí a nossa mente pega e constrói uma história. Não. É só o teu corpo lendo ali, né? Às vezes até tremendo. Então, assim, existe um espaço muito grande, né, de educação, de autoconhecimento, né, que é tão importante quanto saber ler e escrever hoje em dia, né, para as pessoas compreenderem o que está acontecendo, porque, né, como a gente estava brincando antes de começar aqui, né, a pessoa, assim, ela projeta uma coisa com a cabeça e se aquilo não acontecer, ela está despedaçada, né, o cravo que brigou com a rosa, né, aquela coisa toda, né, é tudo uma fábula, assim, né, dentro da nossa cabeça, né. Então, assim, em poucas palavras, o desenho humano é um sistema de informações inéditas, né, que começa com a fundação, né, dessa constatação, né, para a pessoa, através da análise fundamental que ela faz com um analista certificado, ela tem o conteúdo fundamental para ela começar, ela comprovar o desenho dela. Que quando ela confia nessa parte dela que ela pode confiar, que ela não confiava antes, porque a cabeça ficava pensando, né, acreditando, né, e o que ela não pode confiar nela mesma. É uma educação sobre si mesma. Né? Só que é uma caminhada, não é uma coisa que acontece da noite para o dia. E outra coisa, desenho humano não é solução. Eu não vou ter o dinheiro, não sei o quê. Eu vou achar no meu desenho, como é que eu ganho dinheiro? É deselegante isso. Chega a ser deselegante até. Porque está mostrando ali, que está acreditando na cabeça. Né? Então, assim, para quem tem desenho humano original certificado, conhece, está fazendo há anos, que não são muitas pessoas no mundo, porque é uma era, é um momento. Né? É o momento, por exemplo, eu estou no desenho humano há 20 anos.
E quando eu cheguei, não era o que é hoje. Né? Então, assim, eu já tenho uma visão, mais ou menos, que eu venho acompanhando isso aí, né, da própria evolução humana. Né? Então, hoje em dia, de forma geral, assim, homogeneizada, acontece como em qualquer outro sistema. Né? Ou a pessoa simplesmente boicota, ela não acha que não deve compartilhar, ou ela simplesmente depreda o conteúdo. Né? Porque daí ela acha que tem que saber desenho humano ela, né? Porque daí não sei o quê. Então, é a cabeça ainda, entende? Ainda é a cabeça. Então precisa de um tempo, só isso. Não é ruim nem bom. Tá? Então, o desenho humano é uma jornada, o desenho humano, o autoconhecimento com desenho humano original certificado é uma jornada para a vida. Que quando o desenho humano chega na sua vida de forma correta, né? E quando eu falo correto, por exemplo, a gente também estava conversando antes, como o teu papel é de trazer para as pessoas, né, aquele momento aonde tu levanta elas das cinzas do ser delas que elas não demonstram por aí. Então, assim, para você é correto chegar aqui e falar, olha, compartilha, que não sei o quê, que não sei o quê. Já para outra pessoa já não é. Porque não veio fazer isso, entende? Então não dá para pegar e dizer que é uma regra. Ah, se eu falar, todo mundo vai compartilhar. Ah, vai. Mas, sei lá, 90% não vai ver, não vai saber, não vai, né? Para quê? Não é essência, entendeu? Então, mesmo naquilo que a gente estava conversando, existe diferenciação, entende? E como é que a gente se descobre ou se ativa o ser, né? Como a Vânia, né? A Vânia Temporini da Amada. ela é uma pessoa que tem um compromisso bem sério com o desenho humano, né? E foi através dela que a gente está juntas aqui. Gratidão, Vânia, gratidão. Mas como ela diz, né? Ativar o seu desenho, né? Essa é uma linguagem dela, né? Que eu acho assim, achei muito interessante, porque é inédito dizer isso, né? Mas veio dela, né? E assim, como a Vânia fala também, que agradecer sempre a ela, que, nossa, eu aprendo tanto com a Vânia, maravilhoso, tenho um carinho gigante por ela, uma admiração muito grande também, que nos apresentou, né? Fez esse link. O trabalho da Vânia é muito também de, fazendo uma comparação, que as pessoas têm mania muito tudo mental. Né? Eu também penso em várias coisas, o poder da mente, manifestação, papapá, porque a mente controla tudo, você com a mente. Só que, por exemplo, o trabalho da Vânia tem várias coisas de códigos, dos skins e tal, que não é para compreender, não é para interpretar, é para ler e acabou, são códigos. O seu corpo consciente vai absorver aquele papapá, você sem entender nada, e o negócio vai ter o resultado que ele tem que ter, e tá tudo certo. Foi passada informação, você não precisa parar para entender, parar para compreender, interpretar, e você começa a fazer aquela viagem louca que você termina sem propósito. E pelo que eu entendo, o que eu estou entendendo assim aos poucos, o desenho humano é muito isso também, que a gente termina tudo mental quando não é para ser, é para a gente tentar agir com mais naturalidade, com mais fluidez. E eu sempre falo que o corpo humano é uma máquina que a gente inutiliza, né? A gente acha que o corpo só é um veículo para estar nesse planeta, mas é muito mais, porque ele é uma super mega máquina de tantas informações que a gente deixa de ter por ignorância, né? E falta de habilidades e percepções. Eu senti uma coisa aqui. É dor, vou tomar um remédio. Cara, não. Aquela dorzinha aqui pode significar alguma coisa ali, porque algum coisa que você falou. Chega junto de uma pessoa, você tem um desconforto aqui. Pode ter, vai significar, né? Vai dando do nada, não é a dor de barriga que está dando do nada. Então, as pessoas não se ouvem, não ouvem o corpo como uma resposta a algo que precisa ser respondido. Eles ouvem só na biologia rasa da matéria como algo que precisa ser medicado ou administrado. E não é. É uma resposta do seu próprio corpo para a sua própria vida. E essa falta de interpretação das pessoas que fazem que eles se percam um bocado, né, no seu dia a dia e deixem de adquirir oportunidades incríveis. Você falou, me deu um spoiler do meu, né? Eu disse, nossa, quando você falou, eu digo, perfeito, é minha cara mesmo, isso aí. E olha, só foi isso aqui que você falou, eu digo, não, é minha cara. E é muito da minha natureza algumas coisas. Sim. E essa coisa da natureza é algo importante a gente falar, porque as pessoas
tendem a não agir de acordo com sua natureza. Elas saem pegando o que é dito e que é certo e saem enfiando goela abaixo e agindo goela abaixo do que acha que é certo, quando sua natureza é uma e deve ser respeitada, porque você nasceu com aquela, né, aquela especificidade para a sua vida. E você respeitar e aprender a ouvir o corpo humano, na minha opinião, é de uma inteligência gigantesca e de uma humildade racional do ser humano como ser humano existente na Terra, fantástica, que deveríamos ter todos, né? É que tudo tem a sua era, o seu tempo, o seu momento, né? Estava falando para você que agora a gente está sobre essa mutação da consciência, da nossa consciência emocional, porque ainda somos primatas emocionais, ainda matamos o semelhante, matamos para comer. Então, de acordo com o desenho humano, o nosso próximo passo mutativo, depois de que caiu a laringe, desenvolveu o cérebro, e agora há 2.500 anos a gente está nascendo com essa mutação que a partir de 2027, algumas crianças, não são todas, porque isso acontece, né, tipo homeopaticamente, já está acontecendo. 2027 é uma data assim, de ponto de corte entre, ok, a partir de agora aqui vai nascer algumas crianças já com essa mutação, que é a não capacidade de matar o semelhante e não querer comer nada morto, tá? Agora, isso, de acordo com a visão do desenho humano, está dentro de um processo evolutivo, do mesmo jeito que a gente olha no desenho humano do homem primata que não falava e começou a falar. Não é num olhar raso, tipo, mas então esse produto não vai dar, porque, entendeu? Já vai para a mente, né? Não é nesse lugar do nosso medo, né, material. Né? E que, infelizmente, hoje em dia, linguisticamente, é o que é mais estruturado em termos de técnicas de marketing, para continuar condicionando as pessoas a seguirem essa visão que você acabou de dizer, que é a pessoa que acredita no que ela pensa. Né? Agora, o desenho humano vem e ele te mostra no teu desenho, por exemplo, meu desenho, eu posso falar do meu desenho, obviamente, que é a minha experiência, eu tenho 3 centros que são brancos no meu desenho, que é onde eu recebo o outro, tá? E que faz parte do que eu vim aqui contribuir para a pró-vida como ser humano. Porque se você diz que né, temos um corpo atômico, nós estamos construindo a vida, todos juntos, né? Então, cada um tem uma responsabilidade. Então, a minha responsabilidade é levar energia para as pessoas focarem com perfeição numa sensibilidade à necessidade material do outro, né? E entrar num processo lógico de entender quais os padrões que não servem mais, né? E o que pode ser expressado e desenvolver um gosto. Né? Isso, para mim, hoje em dia, significa muito, porque eu já vejo isso o tempo todo. Então, hoje em dia, quando eu entro num lugar, né, eu entro dentro da minha estratégia, né? Eu sou uma geradora, eu aguardo para responder, eu sinto se o meu corpo está dizendo é correto para eu ficar ali ou não. Se eu consigo, se o meu corpo diz que não é correto para eu ficar e eu não tenho como sair, eu já entendo que aquilo ali vai virar um zoológico. Então, eu já aí que eu dou menos importância mental e eu tento respirar para não, né, acabar morta. Porque é isso que é o potencial humano de hoje em dia e que acontece por aí. Agora, semana passada, teve tanto... ou no momento está sendo muito falado sobre o feminicídio. Né? O feminicídio, né, é você permitir que entre na tua aura uma pessoa que vai ter um descontrole emocional e que ainda mata por causa de uma emoção. Né? Então, em termos de desenvolvimento de consciência, nós, seres humanos, fazemos parte de uma evolução. E a gente vive as eras. E a era que a gente está vivendo é justamente como você descreveu, né, como eu também falei antes, a questão de que o ser humano, né, ele acredita muito no que ele pensa sobre si. Então, a primeira fundação do desenho humano, para você olhar para você pelo desenho humano,
É você começar a constatar que não pode confiar no que a sua mente, a sua cabeça diz de você para você, ou o que você tem que fazer. Quer dizer, a tomada de decisão pessoal, ela sai daqui, ela vai embora. Mas é um processo para nós adultos de descondicionamento celular. É um dia após o outro, é testando, é pondo em prática. Então, você vai fazer a sua análise agora em janeiro, a gente vai fazer a tua análise fundamental. Nessa análise fundamental, você vai receber gravado ali todo o conteúdo que não muda, como não muda a cor dos teus olhos, não vai mudar a cor, não vai mudar o teu desenho, né? E você constata aquilo, acha bem estranho, até a Vânia estava falando outro dia, que as pessoas ficam meio bugadas assim, né, depois da análise, que é natural, porque não conhece a linguagem, né, não consegue se olhar. Muita gente fala assim, o outro me influencia. Influencia nada, te condiciona. Oh! Condiciona. Para, olha, escuta, o trem passou. Me influencia. Eu posso blindar. Blindar o quê que você nem está enxergando? Não é possível blindar. Quer dizer, está acreditando no que a cabeça diz, quer acreditar no que a cabeça diz. Então, a pessoa, de repente, ela começa a se educar com esse conteúdo, né? E, sim, é bem inusitado também, de certa forma. Né? Eu tive os meus primeiros 7 anos, a cada 7 anos a gente troca todas as células possíveis do corpo. Né? Então, imagina que a gente vem sendo condicionado a fazer, a ser, a dizer, a uma linguagem do que a gente não é, por anos e anos e anos e anos e anos e anos. Isso constrói um processo bioquímico no corpo. Né? A psicologia já testou e já mostrou que o processo decisório acontece milisseconds antes de chegar aqui, né, nesse lóbulo frontal. Milisseconds. Isso já prova que a decisão foi tomada pelo processo bioquímico. Por exemplo, uma criança que é sempre agredida numa mesa. Vamos supor que a criança senta para tomar café, se ela não pegar direito o garfo como a mãe quer, a mãe bate, né? A criança constrói um processo bioquímico onde o próprio corpo dela já faz assim. Faz assim. Né? Aí qualquer pessoa que faça assim, ela já faz assim. Imagina isso linguisticamente, dentro da cabeça do ser humano sobre si. Tanto para se achar o máximo, como para se achar, né? O mínimo. Entende? E aí a gente acredita naquilo, né? E é assim que a gente vive, basicamente, com uma cultura, uma sociologia, uma linguística, né? Já ultrapassada para a maioria. Tudo bem, aí a gente pensa, vamos levar para todo mundo, calma, não é a cabeça, né? Eu já vi pessoas que compraram lá um curso do Ra, para elas, através da estratégia delas e tudo para elas, fizeram aquilo, era bom para elas. Aí enlouqueceram, não, vou compartilhar com todos meus colegas aqui o curso, porque fez bem para mim. Todo mundo ficou embananado, porque não era para aquelas pessoas naquele momento. Então, assim, isso, a humildade que o desenho humano educa, né, é realmente nós perceber, porque a hora que percebe já muda tudo, né? De que não estamos no controle de nada. As pessoas que vieram para fazer isso, elas vão fazer, que nem eu falei para você. Né? Na abertura que você fez aqui, que eu estava te assistindo e já olhando para o teu desenho, por isso que eu pedi, né, para fazer ali antes, dava para ver que é tudo correto para você, esse discurso, né? Mas eu vejo isso em outras pessoas, outras vezes, que eu vejo que não é correto. Que a pessoa está ali replicando, fazendo uma coisa porque é parte de uma técnica, etc e tal, e ela ainda se mata para fazer aquilo ali, que é difícil para ela, porque ela, claro que ela não nasceu para aquilo ali, e aí ela não é ela, e aí ela não ocupa o lugar dela, porque ser nós mesmos é ocupar um lugar. Se tudo é atômico, né? Não tem como dizer eu sou assim. Depende com quem que eu tô.
Então, o desenho humano, ele nos ensina, nos educa. Por exemplo, o RAI estruturou um currículo que começa pela educação fundamental de desenho humano, que são 3 cursos, que é para a pessoa e o autoconhecimento dela. Mas já tem um monte de teoria ali. Muita gente chega nesse curso porque quer aprender a teoria oficial e não experimenta nada, sai do curso, né? Falando, mas não acessou. Então, assim, é um trabalho louco a alfabetização. Eu sou uma alfabetizadora do desenho humano. A gente estava falando antes, né, que eu sou no desenho humano, né, basicamente. Eu sou analista, professora, fundadora do Desenho Humano Brasil, junto com o Raul Ruro Brasil. Foi ele que me perguntou, nunca havia, né, pensado, que eu estava falando para você, eu estava lá na universidade, achando que eu estava pronta, que eu ia fazer um concurso, mas aquilo estava me dando muita frustração. E aí surge naquela data exata, dia 5 de setembro lá de 2005, que se eu hoje em dia, se eu fosse outra hora fazer um podcast com você e mostrar o desenho, né, tá no meu desenho matematicamente aquele encontro, né? O meu ciclo de 40 anos que acontece para todo mundo entre dos 37, 36 aos 42, ali são 7 anos mais ou menos, por volta dos teus 40. Ele pode acontecer por volta dos 40, mas tem gente que acontece mais tarde, por volta dos 44. Tá? Então, depende do desenho. Mas é nessa área ali dos 40 anos, né? Chama-se oposição de Urano. Todos nós temos, você também tem. Você está nele, né? Basicamente, né? Agora no meio. E que você falou, eu tenho visto muitas pessoas em torno dos 40 têm tido uma transformação da vida. Acontece alguma coisa que a pessoa acha que ela que fez, que isso, que aquilo. Não, estava tudo ali. Você viu aquele desenvolvimento, né? Porque o atômico, ele te traz a força vital para a coisa acontecer, né? Então, foi nesse momento da minha oposição de Uranus que naquele dia o desenho humano chegou, e aí eu me inscrevi no site do Jovem Arcap, que naquela época não existia tantos imitadores do sistema, né? Então eu já achei direto o original e já consegui me cadastrar e comecei recebendo as comunicações, e ali eu comecei, né, a saber de tudo que estava acontecendo, mas uns 4 anos depois, dentro da minha própria evolução natural aí do desenho humano, eu descobri que o meu desenho do ciclo é o desenho do Ra. Era um encontro marcado. Muita gente me pergunta, como assim você virou diretor? Como é que o desenho humano é isso? Aí eu olho para a pessoa, sinceramente, assim, a única coisa que eu posso é contar essa história para ela, né? Não tem um motivo que a mente homogeneizada possa explicar, né? Mas existe uma explicação atômica, matemática, dentro do sistema do desenho humano, que se você for conhecer você mesmo, é outro. Posso falar bem claro assim, aquele sentimento de liga um belo dane-se, de cara, que isso é tão comum. As pessoas fazem, mas como é que você, não sei o que, cara, porque o universo quis, eu conheci uma pessoa do nada, a pessoa do nada, outra pessoa do nada, e a coisa aconteceu. Mas como é que. Não tem explicação, então para né? As pessoas não respeitam o processo do outro, invejam, questionam. E eu digo, o que é para ser acontece com facilidade. O que é para acontecer, vai acontecer. E tá tudo certo se não acontecer com A, com B, com C, acontecer com D, com E, com F. E a vida é assim. E tem tantas coisas assim, mentais, né? Nossa, é tanto isso, de sair tanto desse mental. E esse estudo do desenho humano, para mim, tem que estar cada vez mais muito sentido do que você está falando. Eu fico, cara, eu amo as coisas da Vânia, que tudo que a Vânia indica, assim, e tanto que ela, toda vez que ela fala alguma coisa, ou quando as pessoas que ela indica, parece que para mim vai encaixando, assim, vai tudo meio que tendo total sentido do ser humano na Terra e da nossa vida como deveria ser, né? Realmente, hoje em dia existe pessoas sérias, com autoconhecimento, comprometidas, no sentido que elas vão navegando em mares revoltos ou em mares calmos, mas elas seguem a sua jornada, né, e vão ocupando os lugares que tem que ocupar. Então, a Vânia ocupa o lugar dela. Então, tem aquelas pessoas que vão chegando e ocupando os seus lugares, né, ali no planeta escola, né, ou
como eu estava falando para você em relação ao próprio desenho humano, ele chega onde tem que chegar, né? Só que, por exemplo, né, é óbvio que tem, obviamente, que tem as coisas vão acontecendo, ninguém também fica assim, né, como é que eu vou dizer assim, não vou fazer nada, isso é a cabeça. Não, pelo contrário, o movimento que estava, né, mas seu movimento não é caso pensado, não é de caso pensado. Não, isso, você se movimenta. O caso pensado é o que alinha a pessoa ao isso e aquilo da vida dela, e ela fica fazendo aquilo a vida toda, e ela acha que é aquilo ali. E não é porque ela é menos ou mais, ou isso aqui, porque ela não sabe, mas vai haver um momento que ela vai encontrar a própria verdade dela, seja até na hora que ela faz uma limonada. Não há necessidade de um curso, entende? Nem todo mundo está aqui para isso. Tem muita gente sem educação formal, sem saber ler e escrever, que é muito mais si mesmo do que um monte de gente que, né, eu falo por mim mesma, assim, porque quando eu viajo para o interior e vejo as pessoas vivendo a vida delas ali bem na raiz e felizes, aquilo ali, né, a pessoa ela está conectada com ela mesma. Só que cada pessoa é uma pessoa. Então, assim, ó, linguística é importante no autoconhecimento, porque, por exemplo, a palavra melhorar. Né? Eita veneninho mental, essa palavra. Porque se a mente, de forma correta, foi solicitada, não de caso pensado, para olhar para fora, para um jardim que está todo bagunçado, a mente daquela pessoa, de forma externa, ela vai melhorar o jardim, pelo ponto de vista dela. Mas não existe melhorar o meu ser. Não existe. Não existe. Cada pessoa nasce perfeita. A cor da pele, a cor dos olhos, o formato, né? A própria constituição celular, né? Para ocupar aquele lugar do impacto que ela veio fazer. Então, seria algo mais como. Aí você diga se eu estou certa ou errada na minha interpretação aqui. Então, seria mais, cada vez mais, não é melhorarmos, cada vez mais curarmos para sermos verdadeiramente o que deveremos ser. Também não. Porque está querendo fazer alguma coisa, está querendo curar, está querendo melhorar. Não é sobre querer fazer não, curar, eu digo assim, curar traumas e karmas e processos que a gente aprende a vida para depois tirar. Não é bem assim também. No desenho humano original, certificado, tudo isso tem um lugar que se chama homogeneização. É a gente vivendo, acreditando na cabeça e vivendo de forma homogeneizada. O que é viver de forma homogeneizada no desenho humano? Acreditar na cabeça. O maior exercício que a pessoa faz no autoconhecimento com o desenho humano é perceber, é ver o quanto ela já está acreditando. Para de acreditar, volta a ser. O que é ser? Respirar. Respirar. Né? Essa constituição de 9 centros, né, ela tem consciências para manter o corpo vivo, ela tem um lugar, né, que a gente chama de autoridade interna, que é onde a pessoa pode confiar nela para descobrir o que ela quer. Então, assim, ó, eu estou, né, fechando quase 3 setênios com desenho humano, e esse último setênio, que eu estou quase finalizo o ano que vem, estou no 20º ano, me caiu uma ficha num dia, do nada, que eu ainda estou elaborando, né, como é que eu vou, né, falar sobre isso com as pessoas. Eu já comecei com os meus alunos, né, e já comecei nas análises, mas assim, eu digo, a primeira vez que eu vou falar isso aqui, eu acho que até assim, publicamente, que faz parte dessa educação mental, que é o seguinte. Eu constatei isso na minha vida, né, e está claro para mim que isso está aí para quem quiser constatar. A gente acredita que, por exemplo, começar a pensar
eu quero mudar de casa, eu quero casar. Acredita que isso é uma decisão. Não, isso é um pensamento. Isso não é uma decisão. Vou comprar um carro ou não vou comprar um carro? É um pensamento. Não é uma decisão. A decisão é você estar andando na rua do nada, parou na frente da loja, assim que te chamou a atenção, tu olhou para o carro, a tua barriga disse aham, e você é um gerador sacral que obtém clareza a partir desse mecanismo, vai lá e compra o carro. Vai ter a grana, vai estar tudo ali. E isso não é aquela ideia mental de eu não preciso fazer nada, porque outros têm e eu não tenho. O que é para você é seu. Nem todo o planeta veio para lidar com grandes quantidades de matéria, né? Mas há pessoas que vêm. E não pensa que é fácil. Tu pode pegar a vida daqueles que ficaram mais famosos e ganhar dinheiro, eles dariam tudo para poder ir num supermercado comprar um leite sozinhos. Dariam. Só quem veio ocupar esse lugar e vai ocupar um lugar desse. Não é para todo mundo. E não quer dizer que, porque não ocupou, não venceu na vida, ou não é alguém. Tu pode ter um lixeiro mais feliz que o Cristiano Ronaldo. Mais satisfeito consigo mesmo do que o Cristiano Ronaldo, que já é uma pessoa muito disciplinada e tudo mais, e está fazendo o que ele veio fazer, porque está fazendo. É o que é. Rafa falava muito isso. It is what it is. E isso é o que é. Né? Então, assim, eu mesmo já perdi a paciência, sabe, de ficar escutando esse papo mental do não ser, sabe, assim, na minha vida, das pessoas próximas e tudo mais, né, eu consigo, hoje em dia, eu tô lá com a minha família, né, eu escuto, eu vejo, eu respiro, eu fico quieta, né, no sentido assim, mas se eu não tivesse toda a educação desenho humano, eu me envolveria ali, me estressaria, ficaria triste, choraria, porque eu não ia compreender por que aquele não tem, né, a sensibilidade, a necessidade do outro, e porque fulano ia ficar naquele, né? Então, assim, eu tenho, assim, para agradecer, eu me lembro, logo que eu cheguei no desenho humano, eles brincavam muito comigo lá em Ibiza, assim, que eu fui umas 4 vezes para lá, assim, tipo a mascotezinha, sabe, tipo de amar. Porque eu cheguei nos últimos 6 anos da vida do Ra, o Ra já estava outra pessoa, né? Ele andou pelo planeta 25 anos, né, levando desenho humano. Eu cheguei quando ele estava no 19º ano, vamos supor, eu peguei os 6 últimos anos, né, porque tem uma história por trás disso, a caminhada dele, né, no planeta, a estruturação do próprio currículo internacional que existe hoje, né? Porque o currículo que é dado lá no Japão, na Escola Nacional, é dado aqui no Brasil, é o mesmo currículo. O professor que está dando lá recebeu a licenciatura, o treinamento, mesmo que eu recebi em inglês na Escola Internacional, né? Então, existe um compromisso com manter ali a questão original. Então, isso tudo, num contexto, é tudo inédito, né? Para o ser humano, na forma organizacional de como cresceu no mundo, de como ele estruturou, porque ele estruturou isso de forma inédita, né? Então, existe lá na Escola Internacional o que chama o contrato de... Agreement of... É um contrato de ética, né, de trabalho, né, onde o Ra escreveu ele mesmo 6 parágrafos onde ele pede que o profissional, quando ele termina o curso, né, que ele retorne à Escola Internacional uma vez por ano para reciclar, né, que não misture desenho humano com nada, né. E se a pessoa, por exemplo, tem uma formação, vamos supor, de astrologia, ou de medicina, ou eu mesmo de linguística, né, que eu me apresente separadamente, né, não vou mostrar no mesmo post ali, eu sou linguista, eu sou desenho humano, profissional, né, limpo, assim, de tudo, para poder ver a coisa real, né, para poder trazer esse inédito mesmo, né.
e que também a pessoa somente, né, ofereça o serviço ao qual ela é qualificada, porque o currículo é imenso. Eu, por exemplo, eu sou analista certificada do Fundamental, eu sou practitioner do PHS, que é o Sistema Primário de Saúde, que tem a ver com essa questão de ler, toda a questão de gestória da pessoa. Também sou profissional de holística, que daí já é o mais avançado que tem da parte individual, que você mergulha também na parte mental, na fórmula mental e o corpo, como é que funciona no detalhe, né? E sou professora, sou instrutora do Viver Seu Desenho, que é quase que um jardim da infância, professora do básico e sou professora do profissional também da formação de analistas, né? Que foi ao longo desses 6 anos em resposta, porque quando eu cheguei, né, eu não imaginava que eu ia estudar tudo isso. Inclusive, eu acreditava que eu ia ser, tu vê, né, como é que é. Eu acreditava que eu ia ser professora de inglês e linguista. Daí chegou o desenho humano e me levou junto, assim, na maré. Aí eu achava que eu ia só estruturar e trazer os profissionais para o Brasil. Agora estou eu com um currículo extenso aí, ocupando um lugar único, no sentido de que eu tenho uma responsabilidade, né, de entregar para a pessoa, né, o desenho humano original. Né? Não só o conteúdo, como palavras-chave, porque nós funcionamos. Ontem a minha mãe me disse isso, e eu só ouvi, fiquei lá ali no meu gostinho. Minha mãe ontem estava escutando música e cantando, minha mãe gosta muito de cantar. Daí a minha mãe falou assim, nossa, né, como a música nos afeta assim no momento. Minha mãe disse assim naturalmente. Aí eu respirei, fiquei quieta, continuei cantando para não atrapalhar o momento. Mas como professora de desenho humano, eu fui treinada, né, para passar a informação de que nós temos 3 circuitos de funcionamento. Um que está ligado a pensar para o futuro, outro que está ligado a fazer sentido do passado, e outro que nos traz para o agora, para a gente, né, saber algo que não sabe. Sei, aquilo muda a vida da pessoa, quer dizer, a criatividade, o novo, todo o empoderamento individual, né? E como que ele funciona, esse que nos traz para o agora? Acústica. É um circuito que funciona na acústica no agora. Por isso que todo ser humano é despertado muito pela música. Cada vez que a pessoa escuta a música, ela sente uma coisa. Ou pelo tom de voz, a própria linguagem. Se eu disser para você, você é fenomenal, a pessoa se sente, né? Aí se eu disser, você é fenomenal, a pessoa já sente que tem outro, né? Então, assim, a acústica é muito mais do que a gente possa realmente abarcar com a nossa mente. O que a acústica traz para nós o tempo todo, né, em termos de evolução própria mesmo, assim, através do que ouve, o que é para você ouvir ou não. Né? Porque se você está no lugar equivocado, com a pessoa equivocada, você está recebendo estímulo acústico que não é para você naquele momento. Vai ficar frustrado, vai ficar amargurado, vai ficar com raiva, vai ficar desapontado, que é ali a natureza humana, quando ela não alinha corretamente, né, com o que é para ela, mas também não quer dizer, né, que nem eu falo, satisfação, por exemplo. Né? Você pode ter uma satisfação porque você tem um trabalho que você gosta, né? Ou você pode ter uma satisfação porque você acabou de comer, ou você pode ter uma satisfação porque o teu carro está funcionando e tu não tem que poder. São satisfações diferentes. Não dá para dizer, você é líder do quê? Líder do quê? Da criatividade, do coletivo, né? de trazer empoderamento individual, ou de você levar as pessoas a se sensibilizarem. O desenho humano é a ciência da diferenciação, da especialização e como que a engenharia da pessoa funciona e a arquitetura, né, cognitiva dela. Então, é sério, é um conteúdo, né? A gente fala ciência da diferenciação porque é uma ciência empírica. Né? Todo o desenho humano que sai lá do Jovem Archive, da Escola Internacional de Pessoas Qualificadas, é dito.
Vá comprovar, use a estratégia e a autoridade interna para tomar decisão, para você alinhar com o que é correto para você. Tudo começa por aí. Né? Não dá para você olhar para o teu desenho, não, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não, porque tem a decisão primeiro. Né? Então, assim, a primeira coisa que você vai alinhar realmente, né, com você mesmo, como você estava falando no início da nossa conversa hoje, né, nessa sua conexão, né, planetária, que é com a pessoa, o desenho humano é sobre isso. É uma conexão com a pessoa e é um conteúdo de educação mesmo. Né? Então, as palavras-chave que o Ra estruturou, elas têm um valor acústico. Quando eu estou lá fazendo uma análise, eu estou colocando aquelas palavras-chave e estou trazendo também uma conversa, né? Mas as palavras-chave, quando eu vou falando, naturalmente, não é uma coisa que eu nem nasci para ser estratégica, a pessoa está passando por uma cirurgia atômica, entende? Mas ela sai, obviamente, né? A cabeça vai dizer isso, né? A cabeça vai dizer aquilo. Né? Então, tem, assim, informações hilárias, né? Com o tempo, que hoje em dia, né, já 20 anos aí, eu já tenho mais experiência até como profissional, né? Porque quando a gente se forma e começa a vida profissional do desenho humano, é o comecinho também, né? É que nem um dentista que começa a atender, um médico, né? Daí depois ele tem 20 anos de prática, ele já é, né, mais experiente, já teve mais... Né? Então, assim, são informações contundentes, né? Por exemplo, nesses 9 centros aqui, lá em cima na cabeça, tem mais um acima ali, né? Se a pessoa tem eles branquinhos no desenho dela, ela veio para mudar a forma como os outros pensam. Ela não precisa fazer nada para aquilo, ela vai acontecer, vai estar no rolo ali que ela vai se envolver, mas é sobre onde é que ela vai parar. E o corpo dela que diz para ela, né, que aqui é para você ficar, com essa outra pessoa não é. Né? Então, eu estava falando para você dessa ficha enorme que caiu, de que quando a gente pensa, né, vou comprar um carro ou não compro um carro, acha que está tomando uma decisão, está pensando. Né? Mas, do nada, não de caso pensado, né, teu carro já está meio velhinho, né, tu sai aquele dia e ali, através do corpo, sem estar pensando naquilo, vai aparecer o carro que é para você, que você pode comprar. Se é para você comprar um carro novo. Ponto. E isso com tudo na vida, com relacionamento. Veja, nós estamos num momento evolutivo onde a gente não vai mais se relacionar para procriar igual. Então, né, a estrutura que a gente tem aí hoje em dia, do casal, do cachorrinho, da casa na praia, todo mundo, é aquela coisa idealizada, assim, isso aí é uma ideia homogeneizada. Né? Tem muita gente vivendo isso que nem veio para viver aquilo, está muito infeliz lá vivendo aquilo, né? Ou pessoas que estão buscando isso, porque, né, acreditam, né? Então, assim, o desenho humano é um divisor de águas, né, no processo educacional. Né? A pessoa, ela chega, né, porque tem uma coisa nela que leva. Não é porque ela tem uma coisa mental que ela vai buscar lá, porque ficou bom para o outro, que não sei o quê. Pode até pensar nisso, mas o momento para ela realmente se entregar para a experiência, né, é o momento que ela se conecta holisticamente e o corpo dela diz: eu quero experimentar o desenho humano. Aí está na hora de ela entrar lá, né, no desenhohumanobrasil.com.br, que é o nosso site lá. Eu já ia perguntar, né? Eu estou super feliz, assim, você vê, eu não paro de rir, né? Fica assim, feito uma besta. Ai, que legal, que legal. Porque tudo que você falou, eu estou achando isso maravilhoso. Estou super contente, animada para fazer o meu, porque é algo que faz muito sentido. O tal do deixar fluir, do respeitar, do ter as sensações e se permitir até as suas intuições, né? Não ser tão mental, não ser porque
que as coisas mudam, e está tudo bem, né? Respeitar o ser humano que você é aqui, do jeito que você veio para ser, e poder ter o estudo do desenho humano e facilitar essa sua jornada, ou te fazer se conectar, né, com o que você é maravilhoso. Eu estou super feliz de ter você aqui. Muito obrigada, Mary. Estou super contente. A gente pode fazer vários outros momentos, vamos marcar, porque é tanto conteúdo, você vai falando, porque assim, cara, vamos botar as 3 horas de bate-papo aqui, porque é muito conteúdo. Uma proposta para a tua barriga depois dizer em algum momento, né? Uma coisa bacana que a gente podia fazer um podcast para falar sobre os 4 tipos de mecânica do desenho humano, porque existe muita informação equivocada sobre os 4 tipos, né? Então seria assim bem interessante, e também seria uma forma das pessoas, né, que realmente de forma orgânica conectem aqui conosco, né, que elas comecem a perceber, tá, então tem gente que anda no planeta que tem essa responsabilidade atômica aqui de trazer essa vida, aquele, né, e assim por diante. Então, seria interessante, mas a gente, né, quando for correto, sim, já estamos aqui deixando o gostinho de quero mais. Queremos mais séries aqui, queremos mais. Minha querida, muito obrigada. Por favor, novamente fala o contato, ou o site, ou o Instagram, o contato que você gostaria de passar para as pessoas terem acesso. O contato que ela falar, pessoal, vai estar na descrição do vídeo. Quem não anotou, vai na descrição do vídeo, clica lá, que eu vou deixar o contato dela, caso que você não viu, pode ir lá acessar e entrar em contato, vá lá, tanto para fazer seu desenho humano, quanto para se despertar, ser, né, mais uma pessoa que trabalhe com o sistema de desenho humano, que também a Mary dá curso e tem essa escola maravilhosa aqui também. Um alinhamento, né? O desenho humano é um alinhamento. Muitas pessoas chegam para o próprio autoconhecimento, seguem sua vida, outras chegam, né, para ficar, no sentido de que elas têm um compromisso ali com a questão profissional. Então, o nosso site www.desenhohumanobrasil.com.br. Esse é o site oficial no Brasil. Lá você encontra um lugar onde você pode gerar o teu desenho gratuito. Você vai precisar de data, horário e local de nascimento. Você já pode gerar teu desenho gratuito ali. Vai ter também comunidade, que você clica, vai estar os analistas disponíveis, se você quer solicitar a informação para realizar a análise fundamental, que é o primeiro passo, né? Vai ter também uma informação introdutória sobre os cursos, e tem o nosso contato no próprio, na homepage embaixo, tem o nosso WhatsApp, que é a Marilyn, que é a nossa, né, Secretaria-Geral do Desenho Humano, ela está lá para recebê-los, para conversar, para responder perguntas, né? E, em termos de redes sociais, Desenho Humano Brasil, no Instagram, né? Mas está lá também, está tudo no site. No site você acha todos esses contatos. Todos os contatos, perfeito. Mas, muito obrigada. Lá na comunidade tem, quem quiser, por exemplo, fazer análise comigo, né? Lá na comunidade vai ter o meu contato lá, ou dos outros analistas, daí a pessoa vê com quem que ela sente ali mesmo. Eu vou dizer, eu quero a Meris, né? Tá a favor, né? Eu quero a Meris. Muito obrigada, Guta, pelo espaço, pela tua simpatia, né? E pelo fluxo, porque, né, você, como eu, a gente está aqui ocupando um espaço de educadoras de autoconhecimento, você trazendo essa conexão planetária mesmo, como educação, um livro, né? Parabéns para você, né? Achei o máximo, né, para as crianças. Nossa, que bacana isso. Parabéns. Ai, obrigada. Eu assumi essa missão, aquela coisa, é tão intuitivo, né? Foi feito com tanto coração, que eu tenho outro trabalho, outras coisas, depois eu falo para você, né? Mas eu digo, por que você faz isso? Eu digo, porque eu não tenho como não fazer. É para a vida. Agora é um propósito que se encaixa perfeitamente na minha vontade, que eu não consigo explicar. Então, que nem é para viver, né? Isso mesmo. Minha amada, muito obrigada. Um beijo enorme e até a próxima. Até. Obrigada a todos.